para todos sempre seja louvado o nome de Jesus Cristo. Essa é a aula de número 89, palavra poderosa. O tema é família na sua primeira edição e essas ministrações nós fazemos através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, né? E também essas ministrações fazem parte de um curso de teologia básico em que todos os temas nós temos em apostilas, em áudios e vídeos, e você poderá também nos acompanhar através das nossas plataformas digitais. O Instagram é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. Temos o nosso e-mail, que é oliveirasiloafrica@gmail.com. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira e é uma grande alegria estarmos juntos. Dentro de uma palavra introdutória, nós temos em Salmos 49, versículo 14, né, que nos mostra que a morte é o pastor de alguns. Está escrito: como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Queridos, nós já ministramos na aula anterior, né, dentro desse mesmo assunto, trazendo sobre o plano de Deus chamado casamento, e agora queremos falar sobre princípios básicos dentro de uma continuidade. O nono princípio é a confiança, né? Transparência, integridade, conforme está escrito em Gênesis 2, 25, né? Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, né? Então, confiança e transparência. Não há nada que o seu cônjuge conheça ou que se envolva que você não possa saber, né? Então, não há nenhum lugar em que o seu cônjuge ele entre que você esteja impedido de entrar, né? E com isso nós queremos afirmar que não há nada às ocultas, não há nada às escondidas, não há segredos, não há amizades individuais, programas ou compromissos suspeitos. Não pode haver isso no casamento, né? De maneira, amados, que o trato, as conversas, o comportamento que um homem tem com a sua secretária, por exemplo, deve ser o mesmo na presença ou na ausência da sua esposa. Isso nós elencamos aqui como o nono princípio, né, dentro da nossa análise aí bem particularizada. O 10º princípio é um projeto de cumplicidade. Adão não disse: olha, o problema é seu, ou você vai se virar sozinha, ou quem sabe você fez, você resolva, eu não tenho nada a ver com isso. Quem ficou ali com o papinho, com a serpente, foi você. Então, entenda que Adão não fez essas colocações, né? Ele não disse: estou fora. Adão, ele não abandonou a sua mulher, apesar da culpa, né? Foi ele quem enfrentou a situação e conversou com Deus, evidentemente, né? Então, dentro desse princípio, o casamento é uma cumplicidade entre o casal. O 12º princípio é um projeto de unidade. Em Gênesis capítulo 2, versículos 23 e 24, está escrito: disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E já no versículo 24, né, diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então note, amados, que a sua mulher é você em outra versão, né? E o seu marido é a mulher em outra versão. E assim nós queremos também falar sobre o 12º princípio dentro do casamento, que é um projeto desafiador em que coloca o homem e a mulher em um mesmo patamar.
para operar a glória de Deus na terra dos viventes. E assim mostrando aos homens que o grande projeto de Deus, chamado casamento, não é, nunca foi e nunca será falido. E que a vontade soberana de Deus acerca do casamento, ela é única. Então, queridos, não há espaço para qualquer outro projeto. Para qualquer outro projeto familiar. Pois é no casamento que nasce a família. E é através do casamento que nasce a sociedade. E desta surgiram aí as civilizações. A carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, na sabedoria do Espírito, ele escreveu, no capítulo 5, versículo 32, grande é esse mistério, o ministério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Queridos, o casamento foi a primeira instituição criada por Deus, já dissemos isso, antes mesmo do pecado. Nós temos a revelação em Gênesis capítulo 12, versículos 1 até o versículo 3, que está escrito o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Veja que Deus chamou aí o seu amigo Abraão, o primeiro sacerdote, que Deus estabeleceu na terra, e ele continua dizendo: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então perceba aí, queridos, a ligação abraâmica com a graça de Cristo. Já lá em Abraão, Deus lembrou das nossas famílias. E essa ligação abraâmica está revelado a carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29, que está escrito: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Queremos falar agora que o casamento é recomendado por Deus. Sim, a Bíblia Sagrada é o nosso manual de fé e prática. Então nós encontramos tudo na palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, está registrado: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 22, o Espírito Santo, através de Salomão, deixou registrado: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Também o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 6, nos deixou registrado pelo Espírito Santo: tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Ainda na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 5, versículo 14, está registrado: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Queridos, nós entendemos que o peso da responsabilidade pelo sucesso do casamento repousa sobre o homem. Por quê? Porque ele é o sacerdote do lar. E aí nós podemos analisar uma seguinte questão:
é claro, dentro da nossa experiência com Deus, que quando Adão é criado, você conhece a história, ele tem domínio sobre tudo. A única que não estava presente era Eva. E isso é muito importante. Note, Eva não estava incluída no domínio, porém, ele tinha domínio sobre tudo. Deus pôs uma árvore ali, no meio do jardim. É uma árvore que tem somente um fruto. Porém, este fruto, ele é bom e ao mesmo tempo ele é mau. Era difícil reconhecer o fruto, porque se mostrava bom, porém era mau. Muitos pensam que a árvore é algo que se pode reconhecer à distância, absolutamente. Porém, todas as árvores tinham fruto e todas se olhavam bons. Ele disse que a árvore da vida estava no meio do jardim. E não diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio. Agora entenda, amados, que a palavra meio não significa necessariamente centro. Significa entre, ou seja, está entre o jardim. Então, não estamos falando de uma árvore identificável. Estamos falando de um anjo de luz. Esse anjo de luz, todavia, existe. Agora, note bem que Adão, ele tem domínio sobre tudo e todos obedecem a ele. Até que ele delega a autoridade ao príncipe dos ares, ao querubim expulso, a Polion, a Satanás, previamente conhecido como Lúcifer. Deus disse ao homem: não quero que você coma desta árvore. Amados, aparentemente é uma limitação, porém não é uma limitação. Olha que Adão tinha a visita de Deus todos os dias. Ele estava cheio da glória de Deus. Na essência, aquilo que Deus disse para Adão foi o seguinte: Adão, você tem domínio sobre tudo, porém não tem domínio sobre esta árvore. Queridos, a palavra domínio não significa necessariamente que mandamos em alguém. Adão não sabia discernir entre o bem e o mal. Então Deus está mostrando para Adão o seguinte: eu sou o teu discernimento. Não toque na árvore do conhecimento, deixe que eu toco por ti. Eu sou o teu discernimento. É isso que Deus está dizendo para Adão. Se você permitir que eu faça por ti, que eu seja o teu discernimento, terás a vida eterna. Queridos, entenda o seguinte: quando buscar conhecimento sem a direção do Espírito Santo, isso produz morte. Então, não era uma limitação, era que o discernimento de Adão era o próprio Deus dentro do homem, na presença do homem. Ele tinha a verdadeira humildade. E tem muito a ver com discernimento. Amados, paramos por aqui. Na próxima aula damos continuidade, não é? Falando que discernimento é igual a humildade. Porque humildade é ceder todo o seu direito à direção do outro. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.